Estados Unidos liberam 3,5 bilhões em nova verba para Israel comprar armas e equipamentos americanos. Washington fornecerá a Israel 3,5 bilhões para gastar em armas e equipamentos militares norte-americanos, informou o Departamento de Estado na sexta-feira, 9/8/2024. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que o órgão notificou o Congresso na quinta-feira que o governo pretende liberar bilhões de dólares em financiamento militar estrangeiro para Israel. A CNN informou anteriormente sobre a liberação desse valor, que vem de um projeto de lei de financiamento suplementar de 14 bilhões para Israel, aprovado pelo Congresso em abril. A nova liberação acontece após pelo menos 100 pessoas morrerem e dezenas ficaram feridas como resultado de um ataque israelense a uma escola na cidade de Gaza, conforme noticiado. Até o momento, o Ministério da Saúde de Gaza diz que 39.790 palestinos morreram e 91.702 ficaram feridos. A resposta de Israel ao ataque do Hamas em 7 de outubro passado também deslocou quase toda a população de 2,3 milhões, causando uma crise de fome, levando a acusações de genocídio que Israel nega. Do lado israelense, 1.200 pessoas foram mortas e cerca de 253 sequestradas. Pela primeira vez, Marinha da Austrália testa míssil avançado SM-6 no Indo-Pacífico. O governo australiano disse neste sábado, 10/8/2024, que testou pela primeira vez um Raytheon míssil SM-6 de um navio da Marinha perto do estado norte-americano do Havaí, como parte do exercício Pacific Dragon 2024. O Ministério da Defesa da Austrália chamou a ação de marco significativo desde um acordo aprovado com os Estados Unidos em 2021, relata Reuters. Esse é outro exemplo da aceleração nas aquisições de capacidades críticas para a Marinha, a capacidade de dissuadir um adversário de alcances estendidos e de dissuadir tentativas de projetar poder contra a Austrália é uma parte essencial da estratégia de defesa nacional, disse Pat Conroy, ministro da Indústria, Defesa e Entrega de Capacidades da Austrália, citado pela mídia. O SM-6 é um míssil de defesa aérea naval mais avançado do arsenal dos Estados Unidos, inclusive contra mísseis balísticos, e também foi testado para atingir navios e alvos terrestres em cenários ar-ar. O governo australiano não disse quantos mísseis compraram dos Estados Unidos, mas quando a venda militar estrangeira foi aprovada em 2021, documentos em Washington mostram um custo estimado de 350 milhões para artigos e serviços de defesa. Esse número inclui mísseis SM-6 e SM-2 já em uso pela Marinha da Austrália. O anúncio de hoje, 10/8/2024, não informou quando o SM-6 estaria operacional, mas disse que ele seria implementado em destroyers da classe Hobart, dos quais a Canberra tem 3. Cada um pode carregar 48 mísseis de defesa aérea. A Austrália tem trabalhado para reforçar suas capacidades militares diante das crescentes tensões com a China, incluindo melhorias nas bases financiadas pelos Estados Unidos. Estados Unidos suspendem veto de venda de armas ofensivas para a Arábia Saudita no auge das tensões Israel-Irã. O presidente Joe Biden suspendeu a proibição da venda de armas ofensivas para a Arábia Saudita, enquanto os Estados Unidos buscam fortalecer os laços com um importante parceiro regional em meio às crescentes tensões com o Irã. A decisão ventilada na sexta-feira, 9/8/2024, remove os limites impostos por Biden no início de sua administração para pressionar Riad a encerrar o conflito com os Houthis no Iêmen. Os sauditas cumpriram sua parte do acordo e agora o Washington está retribuindo, escreve a Bloomberg, após ter conversado com um alto funcionário dos Estados Unidos que pediu para não ser identificado, uma vez que a decisão que ainda não foi divulgada publicamente. A Reuters também noticiou a medida citando o Departamento de Estado norte-americano. Os sauditas cumpriram sua parte do acordo e nós estamos preparados para cumprir a nossa. Consideraremos novas transferências em uma base típica, caso a caso, consistente com a política de transferência de armas convencionais, disse um alto funcionário do governo Biden citado pela mídia. O presidente decidiu recalibrar os laços com a Arábia Saudita, seu príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, depois que assumiu o cargo, rebaixando as relações em parte para protestar contra o assassinato em 2018 do colunista do Washington Post, Jamal Khashoggi, dentro do consulado saudita em Istambul. No entanto, nos últimos anos, Washington tem feito uma ofensiva de aproximação do reino saudita, uma vez que as tensões do Oriente Médio aumentam entre Israel e Irã, e pelo país ser uma das maiores reservas de petróleo do mundo, combustível que ficou
Com o fluxo prejudicado após as sanções norte-americanas contra a Rússia, uma fonte disse a Reuters que as vendas das armas podem ser retomadas já na semana que vem. Os Estados Unidos também vêm tentando elaborar um pacto estratégico maior que ofereceria garantias de segurança ao reino e estabeleceria um possível caminho para laços diplomáticos com Israel. A decisão ocorre no momento em que o nível de ameaça na região aumentou desde o final do ano passado, com o Irã e o Hezbollah prometendo retaliar contra Israel depois que o chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto em Teherã, assim como um alto comandante do grupo libanês em Beirute. Os Houthis surgiram como um forte apoiador do Hamas em sua guerra contra Israel. No início deste ano, o grupo atacou navios comerciais que disseram estar ligados a Tel Aviv ou com destino a portos israelenses. Polônia compra centenas de mísseis a ar dos Estados Unidos por 850 milhões de dólares. O acordo com o país europeu foi firmado depois que um contrato de fornecimento de tais armas no valor de 1,69 bilhão foi assinado quase meio ano depois de aprovado. A Polônia assinou um acordo com os Estados Unidos para o fornecimento de mísseis e formou a Agência de Armamento da Polônia. A Agência de Armamento assinou hoje um acordo com o governo dos Estados Unidos no valor de cerca de 850 milhões de dólares para o fornecimento de várias centenas de mísseis. A IM-120C, a IM-RAM, anunciou ela na sexta-feira, 9 de 8 de 2024. Em 12 de março, o Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou um acordo para vender à Polônia mísseis a ar de médio alcance, a IM-120C e 8, e equipamentos relacionados no valor de cerca de 1,69 bilhão. A Agência de Cooperação de Segurança e Defesa, que faz parte do Pentágono, informou que Varsóvia havia solicitado a Washington a possibilidade de comprar 745 mísseis desse tipo, além de equipamentos para a sua orientação e lançadores. De acordo, segundo a agência, tem como objetivo melhorar a capacidade da Polônia de combater as ameaças atuais e futuras, fornecendo-lhe munições AA modernas e eficazes. Quase metade dos alemães teme escalada com a Rússia após destacamento de mísseis dos Estados Unidos, diz pesquisa. Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa CIVEI, mais de 40% dos alemães entrevistados veem uma possível escalada após o destacamento de mísseis americanos no país europeu. Quase metade dos cidadãos alemãos acreditam que a instalação planejada de armas de longo alcance dos Estados Unidos pode levar a uma possível escalada com a Rússia, revelou na sexta-feira o Instituto de Pesquisa CIVEI. Os germânicos entrevistados que não estão preocupados com a possível escalada foram 38% e 12% estabelecidos, segundo a pesquisa. Cerca de 44% dos entrevistados avaliaram positivamente a ação, enquanto 42% avaliaram negativamente, 14% se abstiveram, segundo a pesquisa. Ao mesmo tempo, apenas 26% dos cidadãos alemães que residem na Alemanha Oriental, a antiga República Democrática Alemã, apoiaram os planos do governo, enquanto 60% expressaram oposição, segundo a pesquisa. Metade dos que residem no oeste da Alemanha eram a favor do envio de mísseis dos Estados Unidos e 36% eram contra a medida, acrescentam os dados do Instituto de Pesquisa CIVEI. O estudo foi realizado na segunda-feira 5 e quarta-feira 7 entre 5.003 adultos alemães. O Pentágono disse em junho que os Estados Unidos começariam a instalar gradualmente armas de longo alcance na Alemanha até 2026. Elas são os mísseis SM-6, Tomahawk e hipersônicos em desenvolvimento. Em 28 de junho, Vladimir Putin, presidente da Rússia, disse que se tais armas dos Estados Unidos fossem instaladas na Alemanha, a Rússia se consideraria livre da moratória sobre a instalação de mísseis de ataque de médio e curto alcance. Minsk adverte Kiev que tomará medidas caso volte a violar as fronteiras de Belarus. A chancelaria de Belarus emitiu um protesto à Ucrânia sobre a violação da fronteira por drones ucranianos, exigindo que tome medidas quanto ao incidente. O Ministério das Relações Exteriores de Belarus disse que convocou Olga Timoshenko, encarregada de negócios da Ucrânia, e expressou forte protesto contra a violação da fronteira aérea da República por um grupo de drones ucranianos. Olga Timoshenko, encarregada de negócios da Ucrânia na República de Belarus, foi convocada ao Ministério das Relações Exteriores. A diplomata recebeu um forte protesto e entregou a nota correspondente ligada à violação da fronteira da República de Belarus por um grupo de veículos aerotripulados lançados do território da Ucrânia, disse o Ministério das Relações Exteriores de Belarus. Minsk exigiu de Kiev que tomasse medidas para evitar futuros incidentes que pudessem levar a uma nova escalada da situação na região. Timoshenko também foi advertido de que, em caso de repetição das provocações, Minsk se reserva o direito de tomar medidas retaliatórias para proteger seu território. Foi especialmente destacado que, se a missão diplomática da Ucrânia e Belarus não for capaz de influenciar a prevenção de tais provocações do lado belarusso,
levantará a questão da viabilidade de sua presença em Minsk, concluiu o ministro das Relações Exteriores de Belarus. Alexander Lukashenko, presidente de Belarus, disse que alvos aéreos vindos da Ucrânia haviam sido destruídos sobre o território do país. Viktor Kerenin, chefe do Ministério da Defesa de Belarus, detalhou que os artilheiros antiaéreos do país identificaram os objetos invasores como drones. Alguns deles foram destruídos sobre Belarus às 13 horas e 4 minutos, horário de Brasília, enquanto os drones restantes foram escoltados e abatidos pelos militares russos. Ucrânia perde batalha para recrutar nova carne para canhão para a guerra por procuração da OTAN. Uma drástica escassez de mão de obra no exército ucraniano tem atormentado o regime de Kiev a tal ponto que ele não apenas reforçou suas regras de mobilização, mas também demonstrou disposição em recrutar desertores e criminosos condenados. As enormes perdas em combate do regime de Kiev andam de mãos dadas com a batalha perdida para recrutar nova bucha de canhão. O recrutamento está se tornando cada vez mais difícil, apesar das garantias contrárias dadas por porta-vozes oficiais das Forças Armadas da Ucrânia, segundo alertou o The Wall Street Journal. Enquanto as tropas que estão no fronte de batalha no leste da Ucrânia estão desesperadamente com falta de homens, os desertores do recrutamento estão incansavelmente elaborando estratégias para evitar o alistamento. Em meio a relatos de comandantes enviando novos recrutas para as trincheiras sem treinamento adequado e com a única maneira de deixar o exército sendo ferimento, morte ou o fim da conflagração, o veículo observou que os homens preferiram ser roubados por contrabandistas que cobram até 15 mil para tirar homens do país ilegalmente, candidatar-se a programa de educação de pós-graduação tradicionalmente isentos de recrutamento que atingiram um recorde de 90 mil homens este ano e vá se esconder. Vale ressaltar que a brecha na pós-graduação foi efetivamente fechada para que os estudos de pós-graduação não se tornem uma ferramenta corrupta para evitar a mobilização, segundo o Ministério da Educação da Ucrânia. Os oficiais de recrutamento são descritos como tendo se espalhado por todo o país em uma corrida para distribuir as temidas intimações que exigem que o indivíduo compareça a um escritório de recrutamento em poucos dias ou enfrente um mandato de prisão. Mídia, processo de desdolarização global acelera com BRICS e agora é irreversível. Apesar das novas tentativas de Washington de impor novas sanções àqueles que se opõem ao sistema do dólar, o progresso do processo de desdolarização no mundo é agora irreversível com a decisão do Grupo BRICS de lhe dar um impulso central. A militarização do dólar pelos Estados Unidos está se revelando contraproducente à medida que o BRICS e o resto do mundo em desenvolvimento se afastam do comércio e das participações em dólares, afirma um artigo assinado pelo jornalista Jean Crick, publicado no jornal Asia Times nesta sexta-feira, 9/8/2024. Segundo a análise, as sanções econômicas e financeiras impostas pelos Estados Unidos à Rússia na sequência da operação militar especial na Ucrânia revelaram-se contraproducentes, desencadeando um movimento global de desdolarização. Mas apesar destes resultados, as autoridades e políticos dos Estados Unidos insistem na questão das sanções. Por exemplo, o senador republicano Marco Rubio apresentou um projeto de lei no Congresso para punir os países que desdolarizarem. O projeto de lei procura proibir as instituições financeiras que facilitam a desdolarização de participar do sistema global de dólar, observa Crick. O projeto de lei exigiria que os presidentes dos Estados Unidos sancionassem as instituições financeiras que utilizam o sistema de pagamento CIPS da China, o serviço de mensagens financeiras SPFS da Rússia e outras alternativas ao sistema SWIFT centrado no dólar. Além disso, os conselheiros do candidato presidencial Donald Trump estão debatendo formas de punir as nações que se afastam ativamente do dólar e propuseram sancionar tanto os aliados como os adversários, como restrições às exportações, tarifas e taxas de manipulação cambial. Para Crick, estas medidas não funcionarão para parar o processo que já é irreversível. Atualmente, o BRICS compreende a Associação de Países Emergentes composta por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Egito, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Em queda livre, investidores do Bank of America apostam cada vez mais contra o dólar, diz pesquisa. Temendo uma recessão nos Estados Unidos, investidores do Bank of America indicaram que o dólar americano continuará enfraquecendo ainda mais, fazendo-os realizar transações contra a moeda. Segundo
Uma pesquisa da instituição financeira americana, cerca de 23% dos participantes de cada consulta mensal afirmaram que a operação mais acertada é ir contra a moeda americana. A opinião de que investir contra o dólar é uma saída triplicou em apenas um mês, segundo o expressado pelas pessoas consultadas, já que em julho era de 8%. Da mesma forma, é o valor mais alto até agora neste ano. O grande risco ascendente para o dólar, com o qual os investidores pararam de se preocupar, é a inflação rígida, disse o estrategista de taxas Ralph Preswer a Bloomberg. Isso deve permitir que a moeda comece a corrigir níveis historicamente elevados, disse ele. Entretanto, a mídia americana noticiou que, embora o dólar continue a superar as moedas mais fortes do mundo, a sua recuperação diminuiu no último mês, devido aos dados econômicos que mostram um saldo negativo. Prova disso é o nível de desemprego nos Estados Unidos, que subiu para 4,3% em julho, o valor mais elevado desde 2021, superior ao esperado por vários especialistas na matéria, que estimaram que o indicador se manteria nos 4,1% que apontou em junho deste ano. Lula, em lançamento de fragata da Marinha, é necessário ter soberania na área da defesa. Construídas em um estaleiro em Itajaí, Santa Catarina, a primeira das 4 novas fragatas da Marinha do Brasil foi lançada no mar nesta sexta-feira, 9/8/2024, em cerimônia que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A embarcação Tamandaré é um navio escolta que será usado em missões de proteção territorial nacional. Um dos principais programas para a renovação da frota da Marinha Brasileira entregou a primeira das 4 novas fragatas 4 anos após a assinatura do acordo que deu início à construção dos equipamentos militares em um estaleiro em Itajaí, com um investimento de cerca de 9 bilhões. Os navios escoltas são produzidos pelo consórcio Águas Azuis, formado pela Embraer Defesa e Segurança, a subsidiária da Companhia Brasileira Atachi, a gigante alemã ThyssenKrupp Marine Systems. O acordo prevê ainda a transferência de tecnologia do Brasil ao Brasil, além de ser responsável pela geração de mais de 8 mil empregos, sendo 6 mil indiretos. Apesar do lançamento da primeira unidade ao mar, só estará disponível para missões de 2025, quando vai receber equipamentos como mísseis e torpedos. Já as demais embarcações serão entregues de forma gradual até 2028. Durante a cerimônia, o presidente Lula ressaltou que a iniciativa é mais um passo para o Brasil, uma modernização tecnológica para forçar mais o fortalecimento da base industrial de defesa do país. Desde o nosso primeiro governo, buscamos ampliar a capacidade de escolha do país por tecnologias que melhoram as demandas estratégicas e estimulam diferentes setores da economia e garanta as melhores oportunidades de formação dos profissionais brasileiros. O poder de compra do Estado brasileiro pode e deve ser utilizado para fortalecer essa estrutura produtiva e estimular a geração de novas tecnologias, disse. Com relação ao projeto, cujo acordo foi assinado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula apontou ser maior do que qualquer governo. Mais do que um projeto de governo, o projeto de fragatas Tamandaré é um projeto do Estado brasileiro gerenciado por uma empresa pública. Por esse motivo, foi incluído no programa de aceleração de crescimento, acrescenta. Lula ainda ressaltou que a indústria de defesa é estratégica para qualquer país e no Brasil ainda assume importância ainda mais expressiva por gerar inovações e incentivar a pesquisa, o que permite o controle de um segmento estratégico do ponto de vista geopolítico. É necessário ter soberania na área da defesa para garantir o domínio sobre as nossas riquezas naturais, nosso mar e nosso pré-sal. Do mesmo modo, é preciso ter a soberania no conhecimento, na tecnologia e na capacidade de liderar grandes projetos para que não fiquemos para trás em relação ao resto do mundo. O Brasil está no caminho certo para fortalecer sua soberania, pois foi graças a uma empresa estatal e um patrimônio construído por todos nós que conseguimos tirar esse projeto do papel em um trabalho em conjunto com a Marinha do Brasil, argumentou. Já o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, lembrou que a primeira fragata do projeto, batizada como F-200 Tamandaré, simboliza a tradição naval brasileira e renova o compromisso do país com o futuro de segurança e prosperidade. A contribuição da Embraer, especialmente através da integração de sistemas e da absorção de tecnologia para subsidiar, é uma prova do nosso compromisso contínuo com excelência e com inovação. Esse projeto não é apenas um marco para a Marinha do Brasil, mas também a base industrial de defesa como um todo, enfatizou. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, destacou durante o evento que essa foi a primeira visita ao estaleiro Brasil Sul, onde é desenvolvido o projeto fundamental para a modernização do poder naval brasileiro. Em termos de defesa, a entrega das fragatas Tamandaré viabilizará a substituição de navios com mais de 40 anos de operação, materializando, portanto, a inadiável renovação da nossa esquadra e essa exigência de tornar a Marinha mais rápida a defender os interesses do Brasil no mar coincide com a confirmação do imenso volume de riquezas a serem protegido para o povo brasileiro na nossa Amazônia Azul.
e será ainda maior com a exploração de óleo e gás. O nosso novo pré-sal na margem equatorial finalizou. Cientistas alertam: não compre casa na praia. Groenlândia derreteu e nível do mar pode subir drasticamente. Segundo matéria publicada pelo Correio Brasiliense na última quinta-feira, 8 de agosto, cientistas da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, fizeram uma descoberta surpreendente. A Groenlândia, hoje coberta por uma gigantesca camada de gelo, já foi um lugar verde, cheio de plantas e animais. Ao analisar amostras de gelo retiradas do centro da ilha, pesquisadores encontraram fósseis de árvores, insetos e até mesmo uma semente de papoula. Essa descoberta indica que a Groenlândia já passou por um período de clima muito mais quente, com o derretimento completo de sua camada de gelo. A principal preocupação dos cientistas é que o derretimento completo da camada de gelo na Groenlândia pode elevar o nível dos oceanos em até 7 metros. Isso representaria uma catástrofe para cidades costeiras ao redor do mundo, como Nova York, Miami, Mumbai, por que não, pergunta, Rio de Janeiro e o litoral nordestino, além de muitas outras. Olhe para Boston, Nova York, Miami, Mumbai, ou escolha uma cidade costeira em qualquer parte do mundo e adicione 6 ou 7 metros ao nível do mar. Ela fica submersa, não compre uma casa de praia, alertou Paul Birman, um dos líderes da pesquisa. O alerta dos cientistas declara: o risco de inundações em áreas costeiras é real e pode se tornar uma realidade em um futuro próximo. Cientistas ainda estão investigando as causas do derretimento da camada de gelo da Groenlândia no passado. No entanto, a principal suspeita é o aquecimento global natural. Explosão nas exportações de petróleo bruto do Brasil atinge novos patamares em 2024, redefinindo o papel do país no comércio internacional. As exportações de petróleo bruto do Brasil estão em plena expansão, impulsionando a balança comercial e fortalecendo a economia nacional, de acordo com dados recentes do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. O país registrou um crescimento impressionante nas exportações deste recurso, o que está trazendo impacto significativo para o comércio exterior brasileiro. Nos primeiros 7 meses de 2024, o Brasil exportou 403 milhões de barris de petróleo bruto, um aumento notável de 26% em comparação aos 319 milhões de barris exportados no mesmo período de 2023. Esse aumento substancial reflete a crescente demanda global por petróleo, bem como a capacidade do Brasil de expandir sua produção para atender essas necessidades. A contribuição dessa significativa expansão para a balança comercial brasileira foi notável, gerando uma receita de expressivos 27,8 bilhões entre janeiro e junho de 2024. Esse valor supera amplamente os 22,2 bilhões arrecadados no mesmo período do ano anterior, destacando o impacto positivo do setor energético no comércio exterior do Brasil, conforme relatado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. As projeções do IBP indicam que a produção de petróleo do Brasil continuará crescendo, atingindo cerca de 4,5 milhões de barris por dia até o final da década. Esse aumento na produção, aliado à crescente demanda internacional, sugere que as exportações devem continuar a subir, possivelmente alcançando 2,5 milhões de barris por dia, comparado aos atuais 1,9 milhão de barris diários exportados até agora em 2024. Essa projeção destaca a posição cada vez mais estratégica do Brasil no mercado global de petróleo. O cenário atual, marcado pela queda nos preços internacionais da soja e pela manutenção das exportações de petróleo em níveis elevados, consolida o petróleo como o principal produto da pauta exportadora do Brasil. Estima-se que, caso a tendência se mantenha, as exportações de petróleo possam ultrapassar a marca de 50 bilhões em 2024, reafirmando a importância desse recurso para a economia brasileira e sua influência crescente no mercado internacional. Com esse desempenho, o petróleo reafirma sua posição de destaque nas exportações brasileiras, superando outros produtos e consolidando-se como pilar fundamental da balança comercial do Brasil. O contínuo crescimento da produção e das exportações de petróleo bruto não apenas fortalece a economia brasileira, mas também posiciona o Brasil como um ator-chave no cenário energético global nos próximos anos. Opinião: os estados da OTAN devem abandonar o tratado que proíbe o uso de munições de fragmentação, por John Nash e Daniel Reis. O cenário geopolítico recente, marcado pelo conflito em curso na Ucrânia e pelo retorno da competição entre grandes potências, exige uma reavaliação da posição da OTAN sobre munições de fragmentação.
Sob a liderança de Joseph Stoltenberg, a OTAN adotou a Convenção sobre Munições de Fragmentação, ou CMC, em 2008, que proibiu 124 países membros de armazenar, usar ou fabricar essas armas devido à sua natureza indiscriminada e impacto humanitário de longo prazo. Mas a continuação da guerra russo-ucraniana, o maior conflito europeu desde a Segunda Guerra Mundial e a ameaça iminente de uma amizade sem limites entre a Rússia e a China exige uma mudança estratégica. Dessa forma, a eficácia futura da OTAN em dissuadir a agressão russa depende da retirada do tratado e da retomada da produção e implantação de munições de fragmentação. A defesa da Europa diante da agressão russa requer uma abordagem pragmática com equilíbrio obrigações morais com necessidades estratégicas. A CMC, embora nobre em intenção, provou ser uma responsabilidade estratégica. Cabe à liderança da OTAN corrigir esse curso, garantindo que a aliança permaneça capaz de defender seus Estados-membros contra ameaças presentes e futuras, retirar-se do tratado e restabelecer o uso de munições cluster é uma decisão difícil, mas necessária para fortalecer a postura da OTAN e garantir a paz na Europa. Também faz pouco sentido continuar fazendo parte de uma convenção sobre controle de armas quando acordos futuros de controle de armas são improváveis. O tratado limita as capacidades da OTAN enquanto dá tempo à Rússia para construir e manter uma base industrial de defesa que já está bem à frente da Europa. A indústria de defesa europeia já tem lutado para produzir munições convencionais e reorientá-las para a produção de munições cluster. Tarde demais pode ser desastroso. A OTAN, sob o comando de Stoltenberg, teve 2 anos e meio de guerra na Ucrânia para tirar a OTAN do desastre do tratado e sugerir que todos os membros se retirassem. No entanto, o papel da liderança de Stoltenberg na criação do tratado destaca a contradição inerente entre controle de armas e dissuasão. Enfraquecer as capacidades de dissuasão da OTAN por meio da adesão ao tratado potencialmente encoraja a Rússia a tornar a Europa mais vulnerável, arriscando maior perda de vidas em caso de conflito. O mandato de Stoltenberg como secretário-geral da OTAN é marcado por uma contradição significativa. Seu papel na fundação do tratado foi motivado por preocupações humanitárias, mas como líder da OTAN ele é responsável por dissuadir a agressão russa. No tratado de 2008, Stoltenberg foi citado dizendo que o tratado impõe obrigações morais a todos os estados de não usar munições de fragmentação. E proibir bombas de fragmentação levou muito tempo. Muitas pessoas perderam braços e pernas. Apesar da pressão do tratado para que outros membros da OTAN se juntem, os estados europeus, sob ameaça mais direta da Rússia, como Finlândia, Polônia, Estônia e Letônia, se recusaram a aderir à convenção, levando a OTAN a uma OTAN bifurcada. Stoltenberg, apesar de sua oposição às munições de fragmentação, sugeriu repetidamente que a Rússia não parará na Ucrânia. Acho que não há dúvidas de que o presidente Putin está tentando restabelecer uma esfera de influência para garantir que a Rússia tenha controle sobre os países vizinhos, disse ele no Wilson Center em junho. O tratado, embora motivado moralmente, enfraquece inadvertidamente a OTAN e defender uma limitação das capacidades defensivas, apesar de destacar a ameaça da Rússia, a vizinha OTAN é contraditória. A inconsistência moral do papel de Stoltenberg no tratado e como secretário da OTAN é palpável. Uma organização criada para evitar a guerra por meio da dissuasão abdicou de sua responsabilidade de fornecer a melhor defesa possível. A incapacidade de Stoltenberg de conciliar esses papéis opostos deixou a OTAN em uma posição precária, com alguns Estados membros, como a Lituânia, tomando medidas independentes para se retirar do tratado e reforçar suas defesas. A recente decisão da Lituânia de se retirar do tratado com uma votação parlamentar decisiva destaca a crescente divisão dentro da OTAN. Os países do leste europeu, extremamente cientes da ameaça russa, veem a necessidade de munições de fragmentação como um componente crítico de sua estratégia de defesa. Em contraste, as nações da Europa Ocidental permanecem vinculadas ao tratado, criando uma fenda que prejudica a unidade e a eficácia operacional da OTAN. A saída de Stoltenberg e a ascensão do primeiro-ministro holandês Mark Rutte para liderar a aliança oferecem uma oportunidade crucial para uma nova liderança abordar essa divisão e estabelecer uma política coesa. Até agora, Rutte não fez nenhuma declaração sobre munições de fragmentação, mas para resolver a política de espécie da OTAN sobre seu uso, ele deve levar a sério a opinião dos países da OTAN na fronteira com a Rússia. A aplicação prática de munições cluster na Ucrânia demonstrou seu valor estratégico. O fornecimento pela Turquia de Dual Purpose Improvável Convention Munition para a Ucrânia provou ser essencial na Batalha de Bakhmut, demonstrando a eficácia letal dessas armas em várias áreas essenciais. Munições cluster podem efetivamente cobrir grandes áreas, tornando-as ideais para atingir tropas e veículos de expressão em movimento. Sua natureza de dupla finalidade permite que sejam eficazes contra uma variedade de alvos de blindados leves a pessoal. Os Estados Unidos, aprovando transferência de munições cluster para a Ucrânia, ressaltam ainda mais sua necessidade. Na guerra moderna, um atraso no fornecimento dessas munições devido a debates políticos enraizados no tratado custou vidas e enfraqueceu a defesa da Ucrânia.
Os membros da OTAN, se retirando do tratado, não apenas unificariam a posição da aliança, mas também enviariam um sinal claro à Rússia sobre a determinação da OTAN. O recente apoio às munições de fragmentação por nações do leste europeu e o sucesso prático observado na Ucrânia fornecem um caso convincente para essa mudança estratégica. Além disso, a OTAN deve tomar uma posição sobre munições cluster como uma organização, em vez de Stoltenberg pedir que os governos decidam e não a OTAN como uma aliança. A marca de um grande líder, a disposição de mudar de posição em pontos de inflexão. A defesa da Europa requer munições cluster agora no futuro, não estamos em 2008. Além disso, o cenário geopolítico em evolução exige que a OTAN considere as implicações mais amplas de suas estratégias de defesa, particularmente no que diz respeito à crescente relevância da China. A parceria estratégica da China com a Rússia, frequentemente descrita como uma amizade sem limites, tem implicações significativas para a OTAN. Essa parceria se estende além do apoio diplomático para contribuições tangíveis ao esforço de guerra da Rússia na Ucrânia. A China foi acusada de fornecer tecnologia e ajuda econômica que indiretamente apoia as operações militares da Rússia, complicando assim os cálculos estratégicos para a OTAN. A posição da China sobre munições cluster ressalta ainda mais a necessidade de a OTAN reavaliar sua posição. A China se recusou a se juntar ao tratado, priorizando suas capacidades militares sobre preocupações humanitárias. Essa recusa permite que a China mantenha um arsenal robusto que inclui munições cluster que poderiam ser potencialmente usadas em conflitos futuros. A OTAN deve reconhecer que aderir ao tratado a coloca em desvantagem estratégica não apenas contra a Rússia, mas também contra uma China em ascensão. Tropas russas do agrupamento sul melhoram sua posição tática e eliminam até 680 militares ucranianos. O agrupamento de tropas russas melhorou sua posição tática. O exército ucraniano perdeu no último dia até 680 combatentes na República Popular de Donetsk, que relatou neste sábado o Ministério da Defesa da Rússia. Além disso, o adversário perdeu até 3 obuseiros D-20, uma peça de artilharia Actisia, um canhão L-119 de produção britânica e vários outros equipamentos militares. A entidade militar informou que o agrupamento de tropas russas da parte oeste atingiu formações de 5 brigadas ucranianas e repeliu 4 contra-ataques. 4 ataques. O exército de Kiev perdeu até 495 combatentes. Um tanque, um veículo blindado de transporte M103 dos Estados Unidos, o obuseiro M198, uma peça de artilharia L-119 de produção britânica, foram eliminados também 5 depósitos de munições de campanha. As unidades do agrupamento de tropas russas Vostok Leste também melhoraram sua posição na linha dianteira do fronte. Foi repelido um ataque das forças ucranianas. O adversário perdeu até 125 soldados, 7 carros e um obuseiro D-20. Por sua vez, os meios de defesa antiaérea derrubaram 2 bombas aéreas guiadas Hammer, 16 projetos de sistema HIMARS, 4 mísseis de sistema de defesa antiaérea Patriot e 153 drones, 97 dos quais fora da zona de operação militar especial. Unidades do agrupamento de tropas russas 13 Centro repeliram 12 contra-ataques ucranianos. As forças de Kiev perderam 350 militares, um tanque, um veículo blindado de transporte M103 dos Estados Unidos, um blindado de combate Kozak, um obuseiro M777 e várias outras peças de artilharia, concluiu o comunicado. A aviação e tropas de mísseis da Rússia atacaram forças da Ucrânia e eliminaram mercenários em Kursk. Nas últimas 24 horas na direção de Kursk, as tropas da Ucrânia perderam até 175 soldados e 36 unidades de equipamento militares, incluindo 10 tanques e um sistema de lançamento múltiplo de foguete Grad, relatou neste sábado 10 de 2024 o Ministério da Defesa da Rússia. Segundo o comunicado, o exército da Rússia continua repelindo a tentativa de invasão das forças armadas ucranianas na área da região de Kursk. O agrupamento de tropas russas Sever Norte, as reservas chegantes, estão derrotando os combatentes ucranianos. Por meio de ataques da aviação do exército e artilharia nas áreas de Kursk, foi impedida a tentativa de rompimento da linha de frente por grupos móveis do adversário em profundidade do território russo, detalhou a entidade militar. Durante os combates na direção de Kursk, o exército ucraniano perdeu até 1.120 soldados, 140 unidades de veículos blindados, relata o Ministério. Detalhe-se também que, na sequência do impacto de um míssil termobárico, foram eliminados 15 militares ucranianos nos arredores da região de Kursk. Com o impacto de um míssil com uma ogiva termobárica em um local de implantação temporária de mercenários estrangeiros na periferia de Kursk, foram eliminados 15 combatentes, segundo o Ministério. Acrescente-se que a aviação e as tropas de mísseis também atingiram reservas ucranianas no território da região de Sumy, na Ucrânia. Caças russos
30 SM Su-35S por meio de bombas aéreas equipadas com módulo universal de planagem de correção, atingirá a acumulação de tropas e equipamentos militares ucranianos na área fronteiriça da região de Kursk, informou o Ministério da Defesa.